Apareceu aí para vocês? Sim. Ok. Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho aqui da diversificação das espécies, né? Origem das línguas e o dilúvio, né? E suas lembranças como evidência do relato bíblico. Não sabemos se a gente vai conseguir terminar isso tudo hoje, mas o objetivo é esse, né? Vamos lá. Diversificação das espécies. Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no sétimo. Isso aí a gente sabe, pelo menos grosso modo aí, né? Mas tem uma teoria contrária a esse pensamento, que é o pensamento darwiniano. Nós falamos aí semana passada, né? Darwin ele contrapõe o uniformismo. O uniformismo era uma crença que tinha na época dele dos criacionistas de que Deus criou os animais não fazem mudança nenhuma. Os animais fazem mudança, né? Você percebe aí que nós somos seres humanos, no entanto tem negro aqui, a maior parte de vocês aí são brancos. Então, o ser humano muda, os animais mudam, né? Então, como ensinava-se que não mudava, quando eles conseguiram evidenciar que mudava, que o animal mudava, aí o cristianismo ficou passando vergonha. Mas não era porque a Bíblia estava errada, era porque os cristãos eram ignorantes a esse respeito. Afirmaram que Deus nunca afirmou. Darwin também ensina a seleção natural. O que é a seleção natural? Que os animais se diversificam por meios de lutas e adaptações, né? E quem vai viver vai ser o mais forte ou o mais adaptado. Ele entende que a vida surge assim, né? E se desenvolve assim. E Deus começou a perder espaço quando veio essa teoria de Darwin. Porque as pessoas agora começaram a duvidar do relato bíblico. E aí, como é que a gente enxerga essas mutações, né? Dá uma olhada aí, né? São ursos e são diversas espécies de ursos, né? Diferentes uns dos outros. E aí, como é que a gente encara isso? De fato, a gente enxerga isso como mudanças que ocorrem de acordo com o ambiente, de acordo com o clima. Tá? Agora, essas mudanças não vai transformar o animal de uma espécie em outra. Então, por exemplo, vamos supor que o urso original seja o urso marrom. Esse aqui é o urso original, vamos supor isso. Aí, esse urso vai lá para o Polo Norte com a família dele, eles vão procriando, procriando, e vai mudando, vai clareando, então entenda. Esse aqui, ele dá origem aos brancos. E deu também origem aos pretos. Quando ele foi para um lugar muito quente, começou a produzir grande quantidade de melanina, e aí começou a escurecer a pele desses bichos aí, tudo mais, o pelo e tal. Então, entenda, o criacionismo, ele crê também que há adaptações. Qual a diferença? É que esse urso não vai virar um cachorro, não vai virar um elefante. Ele vai continuar sendo urso, embora com características de ser de outra espécie. A teoria da evolução não ensina isso. A teoria da evolução, ela apresenta que os animais evoluem, mudam assim, mas eles acabam mudando de espécie. Então eles entendem que os peixes viraram anfíbios, que os anfíbios viraram os répteis, que os répteis viraram aves. Então eles pensam de um modo completamente contrário aí, né, ao que a gente está falando aí. Em relação à geologia, Darwin e sua teoria enxerga cada camada da Terra como períodos de tempo. Então, ele vê lá o período adiano, ali no pré-cambiano, e ele diz, isso aqui foi um período de tempo.
Então, essa quantidade de terra que tem aqui é um período de milhões e milhões de anos. Aí veio o próximo de milhões e milhões de anos. Veio o próximo e assim vai. Então, quando ele vê aqui, essas camadas é o modo com que é dividido as camadas na Terra, né? Então, se cada um desses aqui é milhões de anos, parece contradizer o relato bíblico, que diz que a Terra tem um tempo mais curto, né? Esse era o pensamento de Darwin. Ele também, ele não, né? Jamais na atualidade, né? Baseado na sua teoria, você verifica que as diversas camadas da coluna geológica, que é coluna geológica? Imagina que você cave a Terra e você consegue olhar ela do jeito que a gente está olhando essa imagem. Você vai verificar o seguinte, que nessa camada inferior estão animais marinhos, animais de rios. Nessa outra camada aqui, eles já vão encontrar peixes, aqui, ó, tá vendo? Peixes, depois vão encontrar pequenos répteis, os répteis mesmo, os dinossauros estão nesse período, e depois vem algumas outras séries de animais até que chegue lá no homem, né? Então, para a evolução, confirma que essas coisas são período de tempo, porque os animais estão em camadas diferentes. E esse é a problemática aí. Vamos lá. Estou sem som. Sem problema, dona Marilu. Sem problema. Fique em paz aí. Mas tá ouvindo, né? Dá um joinha aí. Tá ouvindo, dona Marilu? Deixa eu ver aqui. Ela deve estar com problema. Então ele entende que é milhões de anos porque cada tipo de animal está numa parte, numa faixa da coluna, né? Então os animais marinhos estão lá embaixo, os peixes já estão um pouco mais para cima, depois vem os anfíbios, depois vem os lagartos, dinossauros, tal. E aí depois é que vem elefante, leão, coisa do tipo, homem, os mamíferos, né? Então ele enxerga isso como período de tempo, que cada animal viveu numa faixa, está numa faixa porque ele viveu nessa faixa de tempo. Outro problema bastante sério é que é o seguinte, ó, a Arca de Noé, ela parou nesse lugar aí que está marcado no mapa. Agora a pergunta é, como é que os animais saíram daqui e chegaram aqui? Se os continentes são desligados. Como é que, por exemplo, o mico-leão dourado chegou aqui no Brasil, a onça-pintada? Como é que o canguru chegou na Austrália? Como é que o urso polar foi lá para cima? Então, é muito importante aqui o estudo de hoje, né? Porque ele vai responder perguntas difíceis aí, né? Outra coisa é que os continentes eram juntos. Você está vendo aqui os continentes separados, mas os continentes eram juntos. E ele era chamado de Pangeia, né? E essa Pangeia, ou seja, uma terra única, nós temos evidências na Bíblia dela. Porque em Gênesis 1, Deus disse, apareça a porção seca, o verso 9. Apareça a porção seca. Ele falou a porção seca, ele não falou as porções secas. Né? Vamos lá. Se você calcula o espaço de distanciamento de um continente para o outro, dá milhões de anos do tempo profundo. Deixa eu explicar para vocês. Os continentes estão se afastando até hoje. E a taxa de afastamento é cerca de 8 centímetros ao ano. 8 a 10 centímetros ao ano. Então, quando eles calculam a distância daqui para cá, a 8 centímetros ao ano, vai demorar milhões de anos para a Terra se juntar. Então, por isso que os cientistas também vêm falar que tem milhões de anos aí isso acontecendo. E esses pensamentos todos são pegos por esses camaradas aí. Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris e Daniel Dennett. Eles eram considerados os 4 cavaleiros do ateísmo. Christopher Hitchens acabou falecendo aí, né? Então a gente verifica que esses homens hoje, eles são defensores dessa doutrina contra
a mensagem da palavra de Deus, né? E o criacionismo? O criacionismo, porém, entende que Deus criou tudo em 6 dias e descansou no 7º dia. Porém, Deus não falava nada de que os animais eram imutáveis, né? Aquele uniformismo. Os caras é que inventaram isso aí. Vamos lá. Há uma crença chamada criacionismo evolucionista ou evolução teísta. Tá? Evolução teísta é o termo mais comum. São os camaradas que dizem que Deus criou o mundo, mas ele criou por meio da evolução. Então ele junta a teoria da evolução com a criação de Deus. Galera, isso não faz sentido e isso é muito contrário à Bíblia. Porque se a história do dilúvio, se a história de Gênesis, ela não existiu, é bobeira, é conto da carochinha, então nós teremos um problema sério. Por quê? Porque se a história de Gênesis ali é mitologia, então de fato a Eva, ela... Nossa, esqueci. Deu um branco aqui. Onde é que eu estava aqui? Ah, tá. Evolucionismo teísta. Se Adão e Eva não caíram em pecado, evidentemente, então não existe pecado para a humanidade. Se não existe pecado, Cristo não precisava vir. Ora, e se Cristo não precisava vir, ele não veio. Então, se você abandonar Gênesis, você vai ter problemas sérios com toda a doutrina ao redor da Bíblia, né? Por isso que a gente está trabalhando esses primeiros capítulos iniciais para a gente poder crescer, né? Não vou entrar nesse aspecto aqui, mas vamos lá. Que explicação o criacionismo pode apresentar contra essas evidências que o camarada acabou de mostrar? Primeira evidência aí é baleias polistratificadas, né? O desenho é fake news, tá? Não é esse desenho, não, mas a notícia é verdadeira. Como você consegue ver aí, o verdadeiro está aí. Ó. Uma baleia que ela ficou soterrada lá numa montanha. O que é interessante é que ela foi soterrada, ela foi fossilizada em pé. Do jeito que vocês conseguem ver aqui, ó. Ela inclinadinha aqui. Agora, por que isso é um problema? Porque é o seguinte, ó. Aqui está a Terra. Cortei a Terra no meio, vocês estão vendo a Terra. Sou um geólogo. E aí, aqui embaixo, a gente viu que era o período que viu os animais marinhos. E aí você viu aí... Nossa, mente cansadão. Né? Desculpa aí, galera. Várias noites viradas aí. Trabalhando. Ah, tá. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, as camadas da Terra. O cientista diz que essas camadas são bilhões e milhões de anos. Se uma baleia está atravessada reta, assim, ó, ela pega várias camadas. E que isso é problemático? É problemático porque dá a impressão que essa baleia tinha milhões de anos. Como é que ela pode estar numa camada aqui que é milhões de anos, mais essa, como é que ela pode estar no meio dessas camadas? Então, isso é importante, porque é uma prova de que as camadas não é período de tempo. Porque se fosse período de tempo, aí a baleia não estaria assim, porque a baleia desgasta rapidinho, apodrece, e em poucos dias ela já se desfez. Vamos lá agora. Bem, outra coisa que é interessante é você achar árvores petrificadas sob a água, a 4.000 metros de altitude, acima do nível do mar. Então, há árvores que viraram pedra lá sobre as montanhas, só que a 4 quilômetros acima do nível do mar. O que é interessante é que é o seguinte, elas foram formadas em água, essas pedras fossilizadas, porque elas foram formadas em água. Só que a 4.000 metros de altitude lá, de altitude não tem rios. Como é que ela foi soterrada lá com água? Então isso aí é tremenda, que aponta para a ideia do dilúvio aí, né? Aqui nós vemos uma árvore polistratus, né? Ela está na parte de cima, está na baixo e vai ter outras camadas aí. É uma árvore polistratificada. A pergunta agora é a seguinte, né?
Essas árvores têm milhões de anos, porque elas estão poliestratificadas. O que é poliestratificada? Ela está atravessando várias camadas. Então, essa árvore tem milhões de anos, porque ela está presente aqui, 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 em todos esses períodos. Então, a gente verifica com clareza aí que há evidência de que essas camadas não são período de tempo, mas elas se formaram num curto espaço de tempo na época do dilúvio. Por isso que esses animais ficaram presos e essa árvore também, essas árvores ficaram presas aí também. Tá? Tem uma evidência disso aí, né? Porque a explosão do Monte Santa Helena, eu coloquei aqui esse rapaz aqui, senhor. O que aconteceu? O Monte Santa Helena teve erupção lá, e aí o que acontece? Ele criou um dilúvio. E esse dilúvio, né, foi varrendo várias florestas. E ele depositou todas as coisas num lago, né? Então todas as florestas ali, as árvores que estavam sendo arrastadas, elas foram depositadas no lago. Anos depois, isso aí foi em 1980, anos mais tarde, eles decidiram estudar o lugar para verificar o que é de bom, o que é de ruim, enfim. Né? O que foi que ele viu que surpreendeu ele? Né? Eles encontraram nos dejetos que deixou esse dilúvio os estratos conforme tem na Terra, e eles encontraram também essas árvores polestratos. Ou seja, queridos, não levou milhões e milhões de anos. Aconteceu ali rápido. E a prova de que aconteceu rápido e não é milhões de anos é que a árvore ela não está deitada, a árvore está em pé. Elas estão em pé. Né? Então isso aí foi mais uma evidência em prol da palavra de Deus. Por enquanto, estou na introduçãozinha aqui, já já a gente começa o estudo. Tá? Esse camarada aí, Naor Neves, como é que ele explica os animais na coluna geológica? Ele explica o seguinte: primeiro morrem os que estão na água, lá no fundo mesmo, não é tal? Mas o restante ali, que são divididos nas camadas, é exatamente porque eles têm flutuabilidade diferente. Então, por exemplo, veio o dilúvio. Alguns animais que morreram, eles vão ficar lá na camada superior. Outros vão ficar um pouco mais para baixo. Outros um pouco mais para baixo. Outros um pouco mais para baixo. Então, é a flutuabilidade desses animais que ajudaram a eles estarem em camadas diferentes. Tá? E agora a gente vai dar uma olhada na série Princípios, no vídeo 3 de 8 minutos. É rapidinho, mas é muito importante. Porque é o seguinte, ó. Se as camadas da Terra tivessem a aparência dos meus dedos, tá? Significa que é mentira o que a pessoa está falando, que crê em Deus e tudo mais e tal, né? Vamos dar uma olhadinha aqui que vocês vão compreender melhor. Vai ficar mais claro. Vamos aqui. Se as camadas são retinhas assim, esse é o jeito da camada criacionista, camadas paralelas. Se a camada é tudo torta assim, aí é a camada evolucionista, porque a erosão com o tempo, né, como ele diz que é período de tempo, com o tempo a chuva vai levando, vai fazendo buraco. E aí quando soterra de terra, ele vai ficando torto ali, né? Mas olha só que coisa legal.
pesquisou quantas espécies de animais seriam necessárias para termos todas as espécies existentes hoje. Esses estudos afirmaram que, tirando os peixes, logicamente, seriam necessárias 20.000 espécies de animais para representar todas as que nós temos hoje, contando inclusive com animais já extintos. Veja agora que curioso, no reino animal apenas 11% são maiores que uma ovelha. Como na arca caberiam até 125.000 ovelhas, sobraria bastante espaço. Isso sem precisar contar com o fato de que todos os animais poderiam, por exemplo, ser filhotes. Tudo isso é fantástico. Mas e se nós deixássemos a própria terra falar o que de fato aconteceu com ela no dilúvio? A ciência que estuda as diversas camadas da Terra é a geologia. Assim, a geologia é capaz de nos dar evidências a favor do evolucionismo ou do criacionismo. Nós vamos usar a figura de um bolo com várias camadas para ver como o evolucionismo e o criacionismo explicam, dão as suas versões da questão do dilúvio. O evolucionismo afirma que cada camada foi formada com diferença de milhões de anos de uma para outra. Assim, segundo os evolucionistas, primeiro se formou uma camada, depois de milhões de anos formou-se outra e assim por diante. Como o evolucionismo afirma que as camadas foram se formando ao longo de milhões de anos, a confeiteira evolucionista é muito lenta. Só consegue fazer um bolo por dia. Fez o primeiro bolo, deixou em cima da mesa e alguns meninos chegaram, viram o bolo e não resistiram. Comeram pedaços do bolo. Os meninos representam a ação do tempo, do clima e da erosão no decorrer de milhões e milhões de anos que os evolucionistas afirmam terem se passado. Quando a confeiteira evolucionista percebeu, estava tudo torto e comido. Que trabalhão arrumar tudo com a cobertura. Mas mesmo assim ficou um belo bolo. Bem diferente da confeiteira evolucionista, a confeiteira criacionista é muito rápida, pois a teoria criacionista afirma que as camadas todas se formaram ao longo de 150 dias, que foi o tempo que durou para as águas baixarem, e não milhões de anos. Enquanto assavam o bolo, o próximo já estava batendo, e assim sucessivamente. E sem dar espaço para os meninos comerem, ou seja, o criacionismo diz que não houve tempo para a ação da erosão e do tempo. Em questão de horas já estavam todos os bolos prontos. Então, no mesmo dia, acabou de cobrir o seu bolo. Agora vamos pegar os bolos e compará-los. Olhando os dois bolos, por fora, eles parecem iguais. Mas quando partimos os dois ao meio, o bolo evolucionista apresenta camadas tortas, pois a erosão e as intempéries teriam modificado a superfície durante os milhões de anos que eles afirmam terem existido. O bolo criacionista era diferente. Apresenta camadas paralelas e planas, ou seja, retinhas. Mas e se cortássemos a terra ao meio, como se corta um bolo? O que você acha que a gente encontraria? As camadas planas e paralelas, exatamente como o dilúvio descrito na Bíblia deixou. Que evidências claras do dilúvio. Vocês entenderam o que se passou aí? Vocês entenderam o que se passou aí ou não? Lucas Fink entendeu. Ian e Evelyn, vocês não entenderam? Eu explico. Luciana, Marilu, Margarete. Vocês entenderam? São que nem meus alunos, não respondem. Sim. Hã? Entenderam? Sim, entendi. Eu? Entendi. É que estava mudo aqui. Pronto. Agora satisfeito. Então, galera... Mais ou menos. Muito bem. É isso aí. É que você acabou chegando um pouquinho depois, por isso. Ó, o que acontece aqui? Existem uns cientistas que estudam o solo, tá? O nome deles é os geólogos. Eles estudam o solo. Quando você corta a terra para poder estudar,
você verifica que a Terra tem camadas diferentes, assim. Os geólogos evolucionistas entendem aquelas camadas como período de tempo. Então, eles falam que aqui tem milhões de anos, tem milhões de anos, tem milhões de anos, tem milhões de anos. Só que aí já apareceu alguns problemas para eles. Por quê? Porque já tem no mundo várias árvores que ficaram petrificadas e ela atravessa várias camadas. E a árvore não pode ter milhões e milhões de anos. Como é que aquela árvore está ali? E não somente árvore, tem também diversos animais, baleias aí que estão atravessando as colunas geológicas, né? E a gente está tentando resolver esse aspecto aqui. Aí, nós trabalhamos com a aparência da Terra quando você vê. Ora, imagina que aqui é a Terra, tá? Se vai chovendo, vai chovendo, vai chovendo, vai chovendo, vai chovendo, a água vai escoando e vai fazendo ela ficar defeituosa. Porque a água escorreu por aqui e a água fez tipo um buraco. Agora você imagina que com o passar do tempo cai terra ali. Aquele buraco que a chuva fez vai ficar desnivelado. Vai continuar torta. Então, se a Terra estiver em harmonia com o pensamento evolucionista, a Terra deveria ter camadas tudo tortas. Tá? Agora, já o criacionismo, ele entende que foi o dilúvio, e quando as águas do dilúvio parou, foi parando os materiais mais pesados, aí vem os outros materiais mais pesados, outros mais pesados, veio areia, veio pedra, aquele negócio. De modo que, para o evolucionista, as camadas é tortas, mas para o criacionista as camadas são retas. Então a gente tem que ver se as camadas da Terra são retas ou são tortas, porque se for tortas, elas apontam para o evolucionismo. Se elas forem retas, elas apontam para o criacionismo, para o dilúvio. E dá uma olhada, né? Você vê aqui um solo como esse aqui, ó. A água levou tudo aí, ó. Só sobrou essas pedras aí. Então, se você jogar um monte de terra aí, na quantidade para cobrir essa aí, e você corta no meio, você vai ver essas montanhas. Você vai ver essas montanhas dividindo as camadas, né? Vamos pensar aqui, imagina aí que a gente joga terra em tudo isso aqui. Você vai ficar vendo as pirâmides depois, quando você cortar a terra. Bem, olha como é que tem camada. Essa aqui, a camada foi dobrada de lama, né? Veja como é torta aqui. Ela sofre as intempéries. Agora, quando você olha na geologia, você percebe que as camadas das terras são tudo paralela. Percebe aí, ó? Tudo paralela. Ou seja, elas refletem o que aconteceu no dilúvio, porque não tem tempo aí de erosão aí. Erosão de milhões de anos faz buracos tremendo, mas não tem isso aí. E isso aqui é bem interessante. Depois eu sugiro que vocês assistam os vídeos da série Princípios. Eu vou colocar lá 4 vídeos para vocês assistirem, tá? Agora a gente vai entrar no estudo propriamente dito. Eu só estava tirando algumas rebarbas aí do estudo passado. Bem, os continentes eram um bloco só. Alguém está com a Bíblia aí? Alguém está com a Bíblia? Pode abrir em Gênesis 1, verso 9 e ler. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Olha aí. Deus, quando ele vai criar a terra, ele vai criar a terra, ele chama a porção seca. Ele não fala as porções secas. Então a Bíblia já dá a entender que quando Deus criou, era um continente só, continente único. O cientista que afirmou isso aí, sei lá, Werner, uma coisa assim. O cientista que afirmou isso aí, as pessoas zombaram dele. E depois ficou provado que os continentes estão se afastando mesmo, né? Agora, o que fez ele se afastar? Foi o tempo, né? Ou eles se afastaram por outra coisa? Vamos dar uma olhada aí para a gente entender melhor esse aspecto aí.
Então, os continentes eram todos juntos. E Deus, então, nesse período, mandou Noé construir uma arca. E começou o dilúvio. Veio água de cima, Gênesis 7, verso 11, e Gênesis 8, verso 2. Alguém pode ler aí? Gênesis 7, verso 11, e Gênesis 8, verso 2. Gênesis 7, 11, Gênesis 8, verso 2. Gênesis 7, verso 8. E Gênesis 8, verso 2. Gênesis? 7, 11 e 8, 2. 7, 11, 8, 2. Tá. Pode ler, Gênesis 7, 11. No ano dos 600 da vida de Noé, isso? Sim. 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Olha, a chuva do dilúvio veio de dois lugares. Com porta do abismo, que é a água de baixo, e janelas do céu, que é a água de cima. Então, gente, já tinha lençóis freáticos, já tinha aquíferos, e Deus usou essa água também, né, no dilúvio. Acontece que o dilúvio, em todo o seu capricho aí, né? Olha aí como é que são os aquíferos aí, né? Então pode vir água de baixo sim também, tá? Agora, essas águas cobriram os montes mais altos. Alguém pode ler pra gente aí? Gênesis 7, verso 19? E as águas prevaleceram, isso, Isso. excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Então, olha só que coisa interessante aí. A gente vê que as águas do dilúvio cobriram todo o céu, de modo que não tinha montanha nenhuma para fora. Todo o céu foi coberto de água. Vocês conseguem ver alguma coisa diferente nesse solo? Vocês conseguem ver? Sim, nas crostas. Conchas. Muito bem. Aqui tem concha, aqui tem concha, aqui tem concha também. Né? Fundo de concha. A pergunta é, que lugar que é esse, Weber? Olha que legal. Fósseis. Aqui, ó. Grand Canyon tem muito mais do que uma beleza, uma cena bonita, né? Ela contém uma incrível diversidade de rochas, de formações rochosas, né? Com a abundância de fósseis. Agora é o seguinte, o Grand Canyon, deixa eu até tirar o Grand Canyon de lá e colocar o Grand Canyon aqui para vocês verem. O que é o Grand Canyon? Espera aí. Já já eu mostro para vocês aqui. Tirar uma fotozinha aqui do Grand Canyon. Colocar para frente aqui para vocês. Já achei aqui.
Olha o Grand Canyon aí. Queridos, nessa parte de cima aí, no topo, é que tem essas conchas fossilizadas, esses animais marinhos. Queridos, para essas conchas estarem lá em cima, o mar teve que subir até lá. Não tem como aquelas conchinhas estarem lá, virarem fósseis e o mar não ter chegado até lá. Para ter fósseis de animais marinhos, que tem, é diversos, né? Para ter fósseis desses animais, a gente tem que entender que o dilúvio chegou até em cima aí, para ter fósseis. Senão, não faz sentido. Bem, algumas pessoas dizem que isso aqui é o que sobrou da Arca de Noé. Mas não é verdade, ok? Isso é fake news. Tem mais de 100 arcas aí no mundo que se dizem Arca de Noé, né? Mas não é, nenhuma delas comprovação. Aqui a gente tem um estudo acadêmico, a engenharia da Arca de Noé. Foi feito nos Estados Unidos e aqui eles repetiram o estudo. Eles pegaram, tá? O engenheiro naval, ele pegou, fez uma réplica da arca com as medidas que Noé escreveu ali, né? Que Noé, que Moisés escreveu, né? E quando eles pegaram a medida da arca, eles fizeram uma arca e via o quanto que essa arca suportava. E a arca era perfeitamente estável. Olha a conclusão do estudo, ó. Analisando-se informações contidas na história bíblica do dilúvio, vemos que o projeto entregue a Noé é perfeitamente possível de ser realizado. Na verdade, ele segue os padrões de proporção de um desenho muito próximos ao ideal para as condições do dilúvio. Era um navio mesmo, né? Estudos realizados comprovam que a arca era extremamente resistente, estável e confortável para os seus ocupantes. Então, a arca de Noé, ela era perfeita para as condições do dilúvio. Deixa eu ver que alguém mandou mensagem no chat aqui. Ah, tá. Seja bem-vinda, Ana. Fique na paz. Vamos prosseguir. Nesse livro aí, ó, Escavando a Verdade, eu tirei esse relato aí. Beroso, sacerdote da Babilônia, ele menciona o dilúvio que aconteceu, né? Ele menciona aí uma lista de reis antes do dilúvio. O 11º tablete da epopeia de Gilgamesh também fala de um dilúvio. Ela fala que o deus Ea ia enviar um dilúvio sobre a terra e que Utnapishtim deveria construir uma embarcação para levar a semente da vida, né? Então, bem interessante, menciona o dilúvio também. Os sumérios mencionam o dilúvio também, né? Eles mencionam aí a grande longevidade que o homem tinha e também ele menciona uma lista de reis antes e depois do dilúvio. Nós temos fósseis de baleia sobre montanhas lá no Peru, que evidenciam também do dilúvio. Então, há evidências abundantes de que o dilúvio aconteceu. Acontece que esse dilúvio, ele quebrou as placas. E aí, então, os continentes começaram a se separar. Tá? Isso aqui é bem interessante. Vamos lá. O que Deus fez para abaixar as águas do dilúvio? Alguém sabe aí? Consegue chutar? O que Deus fez para abaixar as águas do dilúvio? Não sei. Então, abre lá em Gênesis 8, para saber. Gênesis 8, versículo, acho que é 1. Ele soprou um vento. Muito bem. Olha aí que coisa interessante. Deus soprou um vento, né? E as águas baixaram. Gênesis 8, verso 1. Agora, fica meio estranho, né? Deus soprou. Ó, quando você sopra água no prato, né, uma sopa, você consegue ver o fundo do prato. Mas quando você para de soprar, ela volta. E aí? Como é que a gente vai entender? Jó 37, verso 10, para vocês saberem o que Deus fez para baixar as águas. Jó 37, 10. Abre no livro de Salmos, aí está no meio da Bíblia. Aí depois você vai para o anterior.
Salmo 37, Jó 37, 10. 37. Ai, essa Bíblia aqui eu comprei agora, porque a outra minha está tudo coladinho. Jó 37, 10. Pode ler. Deixa eu ver. 37, 10. Ai, tristeza. Jó. Pelo assopro de Deus se dá a geada e as largas águas se endurecem. Olha só, como é que Deus fez para abaixar as águas? Diz que ele soprou, mas o que ele fez com o sopro? Virou gelo. Congelou as águas nos polos. Foi assim que começou a era glacial, que os cientistas sabem que aconteceu, mas não sabem por que ela aconteceu. Então, Deus, ele ligou os continentes com gelo nesse período. Foi assim que baixou as águas. Bem, isso vai explicar a questão da Arca de Noé ter parado aqui e os animais chegarem nos outros continentes. Como os animais chegaram nos outros continentes? Veja que Deus baixou as águas do dilúvio com sopro, congelando os polos. E assim deu origem à era glacial, né? Vamos lá. Os animais estavam agora com possibilidade de chegar a todos os continentes, e foi isso que aconteceu. Esses animais foram indo para todos os continentes, e depois o gelo derrete e esses animais ficam ilhados, tá? E isso aí é bastante interessante, importante, porque a gente muitas vezes não tem resposta disso aí, nos livros e coisa do tipo. Lembra também que os animais eram muito mais resistentes, né? E eles passaram esse período aí, né? Dá uma olhada no bicho preguiça, o tamanho que era, né? É uma preguiça gigante aí, ela tinha os seus 4, 5 metros de altura, né? Um animal enorme, né? E aí esses animais viveram nesse período da era glacial. O que é interessante é que é o seguinte, ó, alguns povos do passado fizeram esses desenhos aqui, né? No túmulo do bispo Bel, né? Agora, por que isso aqui é super importante? É que ele menciona, né? Ele desenha dinossauros, 2 tipos de dinossauro, um chunossauro e o vulcanodon. Queridos, é um negócio fenomenal, porque é o seguinte, esse desenho na parede aí, ele é feito antes de se descobrir o primeiro fóssil de dinossauro. Os dinossauros, muito recentes, assim, as descobertas deles. Tipo uns 200 anos já faz que descobriram o primeiro fóssil de dinossauro. Agora, como é que esse rapaz consegue ir a desenhar o desenho de um dinossauro, sendo que os dinossauros tinham sido extintos há 65 milhões de anos? Então, na realidade, não é verdade isso, né? Para eles terem desenhado, é exatamente porque eles conviveram com esses animais, né? Tinha esse conhecimento. Vamos ver mais coisa aqui. Vai ter uma outra pedra aqui bem interessante, ó. Isso aqui, ó, os índios Kachina Bright, eles fizeram esse desenho aqui, ó, que tá aqui. Ó, o cauda do desenho aqui até aqui. Para ficar mais claro, é esse desenho, ó. Veja, é um diplodocus, desenhado pelos índios Kachina Bright. Ora, para eles desenharem isso aí, eles precisavam ter conhecido o animal. Aqui nós temos saurópodes aqui, né? Esse rosa aqui. E temos também aqui um mastodonte, né? Então, é bem interessante aqui esses aspectos que evidenciam que os animais viveram junto com o homem. Aqui nós temos um quadro lá em Pompeia, e aí você verifica aqui os pigmeus lutando com um animal, né, que parece esse aqui. E tem um outro aqui embaixo, aqui, ó,
parece esse outro aqui, né? Esse aqui de baixo parece esse aqui. Nós vemos também uma tapeçaria aí da França, né? Que tem um dinossauro com bico de pato. E aí você vê que o hadrossauro, ele era desse jeito aí, ó. Tinha um bico semelhante ao de pato. Outra coisa que é interessante, a Ana Lia que vai gostar, é que os chineses, eles contam a história do dilúvio nas suas lendas lá. Ó, Vishnu, que é o deus, ele instruiu a Manu a construir um barco. Olha aqui, ó. Ó homem de bom coração, você é cuidadoso em seu coração. Ouça agora, ó. Homem de bom coração, ó, que nem Deus fala de Noé, era um homem justo e tal. Em breve o mundo será submerso por uma grande inundação e tudo irá perecer. Você deve construir uma grande arca e também deve levar consigo 7 sábios. O que é interessante é que Noé se salva, ele e sua família, que era de 7 pessoas. Diz mais aqui, ó. Você deve levar sementes, bem como os animais de cada espécie. Então é bem interessante aqui, porque os chineses estão contando a história de um deus, né? E do dilúvio. Olha o que diz mais aqui. O Noé havaiano, né? Olha o nome do Noé havaiano. Os havaianos também contam a história do dilúvio. O nome do Noé havaiano é Nu'u. Aqui, ó. Oração de Nu'u, que escapou de um dilúvio, né? E é bem interessante esse aspecto aqui, ó. Diz que ele construiu a arca, escapou do dilúvio e como ele fez sacrifícios à lua, aí Deus veio no arco-íris para falar com ele. Isso aqui é muito interessante, porque o arco-íris menciona a Bíblia, menciona a arca, a Bíblia, entre vários outros aspectos aí. Deixa eu ver que mandaram mensagem no chat. Acho que já ouvi isso quando eu era criança. Olha que coisa tremenda. É que a Ana é chinesa, né? Tem uma outra aqui, Ana, chinesa, que eu vou mostrar aqui também. Talvez você conheça. Olha aqui, ó. Uma tradição chinesa conta a respeito da família de Farré, que foi salva de um grande dilúvio enviado pelos céus por causa da rebelião humana. Olha que coisa tremenda. É a história bíblica. Enquanto o mundo inteiro foi inundado, Farré, sua esposa, olha a quantidade de pessoas, Farré, sua esposa, seus 3 filhos e 3 filhas foram salvos numa arca. Eles então povoaram a terra. Farré é considerado o fundador da civilização chinesa. Outra história do dilúvio, que aponta para o dilúvio bíblico, que é verdade, não é mentira. Babilônia menciona isso, Gilgamesh. Índia menciona também o dilúvio, né? E chama eles de Manu também aqui, né? Aquela história lá era dos indianos, né? Tem a Grécia também, que menciona o dilúvio, né? Que Poseidon, ele fez um dilúvio. Nós vemos os astecas falavam também sobre o dilúvio. Os Estados Unidos, os índios norte-americanos lá, eles também têm a história do dilúvio, né? Os egípcios falavam da história do dilúvio. O povo maia, ou seja, galera, diversos povos sem ligação religiosa entre si contam a mesma história do dilúvio. Ou seja, ela é verdadeira. É mais ou menos assim. Há pouco tempo, teve uma reunião aí do Bolsonaro, aí, né? E a mídia caiu em cima. E quando o STF divulgou o vídeo, os jornalistas de esquerda, de direita, de centro, eles fizeram manchetes sobre o assunto. Então, você vai encontrar 3 tipos, pelo menos, de notícias. Vai encontrar a notícia de que o Bolsonaro era um cara bom, vai encontrar a notícia de que o Bolsonaro é um cara ruim, vai encontrar a notícia de que, enfim, você tem 3 tipos de notícia aí, diversas manchetes. Daqui 500 anos, os nossos filhos vão poder pegar os jornais desse tempo, ler os jornais desse tempo e saber o que aconteceu lá no passado. Eles vão saber que existiu lá uma história
que existiu uma reunião do presidente chamado Bolsonaro, que foi divulgada pelo STF. Eles vão saber. Eles vão ter dificuldades, porque as histórias, elas vão variar. Porque como um jornalista não gosta do presidente, ele vai lá e escreve algo contrário. Como o outro gosta do presidente, então ele escreve algo a favor. Então ele vai pegar jornais assim, que vai ter divergências entre si. No entanto, ele vai ter certeza que houve aquela reunião. Da mesma forma, o dilúvio. Isso que a gente viu, esses vários relatos, são vários jornais que pessoas diferentes escreveram e deixaram passando para as gerações. E hoje a gente está pegando essas histórias lá do passado e estamos verificando que há uma correlação delas a respeito de um dilúvio universal. E isso aqui é importante, a gente saber dessas coisas. Bem, acontece que é o seguinte, nessa época da Era Glacial, estava tudo com gelo lá, foi a época que viveu o pessoal do capítulo 10 e 11 de Gênesis. No capítulo 10 vai ter a descendência de Noé, os filhos deles e as nações que eles deram origem. E depois você vai ver no capítulo 11 a Torre de Babel. A Torre de Babel possivelmente era uma dessa aí, ó, um zigurate. O que é o zigurate? Era uma pirâmide em forma escalonada aí, né? Como vocês conseguem ver. E aí os homens subiam essa escadaria aqui, os sacerdotes, iam aqui para eles se encontrarem com o Deus visitante dos outros mundos. Esses extraterrestres aí, né, os Satanás e seus anjos, que se manifestavam para eles, também exigiam sacrifícios humanos. E eles, então, decidiram construir a Torre de Babel aí, né? Olha o zigurate aí, né? Existiu mesmo, gente, tá? Agora, o que acontece é que quando eles estavam fazendo esse governo centralizado, Deus não quis. E Deus confundiu a língua de todos eles. Porque Gênesis 11, verso 1, diz que o homem só tinha uma língua. E aí, então, um olhou para o outro e falou assim, Elder, could you lend me a hammer? Você poderia me emprestar seu martelo? Aí o outro respondeu, hable despacio para que eu possa entendê-lo. Fala devagar para que eu possa entender você. Aí ele fala lá para um brasileiro, lá, né, para um cara que fala português. Hermano, venga cá, nuestro hermano habla enrolado, ajuda-me. E aí, então, o brasileiro fala que nem homem, meu. O que acontece é que eles começaram a entrar em divergência. E como cada um falava uma língua estranha, eles começaram a achar que um ou outro estava possesso. E a Bíblia fala em Gênesis 1, verso 9, dá uma olhada lá o que diz Gênesis 1, verso 9, que Deus os espalhou dali pela face de toda a terra. Gênesis 11, verso 9. Olha o que diz aí. Verso 9. Por isso se chamou seu nome Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Isso aqui é fenomenal, porque olha só o que ele está me ensinando. Primeiro, como que surgiram as línguas, e segundo, né, como é que o homem, quando foi que o homem se espalhou pela face de toda a terra? Ele se espalhou nesse período pós-dilúvio. Esse período era o período da Era Glacial, que Deus havia congelado as águas. Então eles conseguiriam chegar aos outros continentes por meio do gelo. O que é interessante é que eu li isso numa revista Brasil 1500 anos. Revista USP, Brasil 1500 anos. Então nessa revista ele menciona que os homens chegaram aos outros continentes por meio da Era Glacial, por meio do gelo, né? Então é bem interessante esses aspectos. E é lógico que eu já peguei e agreguei ao meu estudo, tá? Essa informação. Vamos ver mais. Bem, agora, nessa Era Glacial, os homens saíram daqui do Oriente e subiram, chegaram aqui, por exemplo, na Europa. Na Europa é onde vai se formar os brancos. Não existiam brancos como hoje. Por que que eles viraram brancos? Simples. Olha o que acontece. Ali, a Europa é um lugar frio, e não somente frio.
tem baixa incidência de um raio necessário para a saúde, um raio solar necessário para a saúde, que é o raio UVB. Então tem baixa incidência lá. Como aquilo é necessário para a saúde, o que o organismo deles começaram a fazer? Regredir na produção de melanina para clarear a pele, cabelos e olhos para poder absorver o UVB. Então, ali na Europa é onde surgem os brancos, que não existiam. Adão era equilibradão. Agora, na África, desceu outros irmãos. E esses irmãos, eles dão origem aos negros. Ora, como assim não existia negros? Não, não existia negros lá quando Deus criou. Como é que esses negros passaram a surgir? Eles desceram para o continente mais quente. É assim, ó, Adão tinha em si toda a carga genética para viver no frio ou no calor. Para ser branco, ou para escurecer ou para clarear. Adão tinha toda a carga genética disso. Só que, à medida que você vai habitar em um determinado lugar, algumas características se acentuam e outras enfraquecem. Então, por exemplo, quem desceu para a África, ele teve que começar agora a produzir muita melanina para se proteger do sol. E ele foi perdendo a capacidade de ser branco. Da mesma forma, os brancos lá, na Europa. Foi regredindo na produção de melanina e foram perdendo a capacidade de serem negros, passaram a ser brancos. Então, é isso que acontece para a formação dessas duas raças básicas. E os amarelos, né? Os amarelos, o pessoal de olho puxado aí, chinês, japonês, Coreia do Sul, Coreia do Norte, os esquimós, né? Chineses, todos eles descendem dos mongóis, tá? E os mongóis viveram nas neves por muito tempo. E o que acontece? Acontece que eles comprimiam as suas vistas para se proteger da claridade da neve, que a neve é muito branca, reflete a luz do sol, dói o olho, né? Então eles comprimiam as vistas, e isso foi fazendo com que o olho acumulasse gordura aqui nessa membrana, e isso fez com que os olhos deles ficassem mais amendoados, tá? Então eles se adaptaram aí ao ambiente. Foi assim que surgiram as 3 raças básicas, tá, ok? Básicas. Vamos ver que mandaram uma pergunta no chat aqui. Vamos lá. Tá. Uma aqui. Não, o seu olho não é pequeno. O seu olho é normal. Isso eu estou falando do seu globo ocular, viu, Ana? Seu olho é normal. Só que os japoneses, chineses, esquimós, todos eles têm uma quantidade de gordura sobre os olhos, que vai deixando a fenda amendoada, desse jeitinho aí, né? Parecendo uma amêndoa. E aí vocês têm, né, essa característica do olho tá mais esticadinho assim, né? Ô, pastor, Pois e não. em relação às outras características? Por exemplo, nariz, boca... Tá. Isso aí são adaptações de acordo com o tempo, de acordo com o lugar, de acordo com a alimentação. Por exemplo, esse pessoal, se você perceber, o nariz deles também é diferente. O septo nasal deles também é diferente. É próprio para poder respirar o ar frio. Então, você vai verificar esse aspecto. Lábios de negros também são mais carnudos, né? E isso, eu acredito, tem a ver com a língua, né? Não sabemos precisamente todas as características, mas são adaptações de acordo com o clima, de acordo com o ambiente. Você vê as línguas da África, são muito guturais e labiais também. Então, eles usam muito. E isso foi causando alterações aí, né? Então, não sabemos precisamente o que causou o quê nas características. O que a gente sabe
é que as cores foram desse jeito. E teve também miscigenação, né, que é mistura de povos, né? O negro com branco, o branco com negro, o branco com o índio com o negro, e assim vai formando outras pessoas. O que é importante a gente compreender é que, embora que a gente tenha essas diferenças, nós não somos várias raças. Nós somos uma raça só, a humana. Então, eu não sou menos humano que você, nem você é mais humano que eu. Todos nós somos humanos. Agora, tem um estudo também chamado Eva mitocondrial. Vamos procurar alguma coisa na internet para vocês verem isso aqui. Que ajuda a gente a entender melhor esse aspecto aqui. Não é? Comparar a Bíblia com a história. Quantos minutos tem isso aqui? Não, tem 1 hora. Muita coisa. Eu vou pegar no Google mesmo. Olha aqui, ó. Vamos pegar do Globo. Olha o que diz aí, ó. Ancestral comum dos humanos teria vivido há 200 mil anos, diz estudo. Olha que coisa tremenda, né? Ciência e Saúde na G1. E em alguns estudos eles chamam eles de Adão e Eva mesmo, porque a ciência não acreditava nisso. E aí quando uma cientista chamada Rebecca, deixa eu achar aqui, ó, Eva mitocondrial, Rebecca, isso, Rebecca Kahn. Contrário aqui. Aqui, ó, você vai encontrar ela aqui, ó, essa senhora aqui, ó. Ela fez um estudo bem legal, a Rebecca Kahn, né? Ela pegou o DNA de pessoas do mundo inteiro. Aborígenes na Austrália, índios brasileiros, esquimós. Ela pegou o DNA mitocondrial para comparar o DNA de todos os povos. O que ela descobriu? Que todos nós viemos de um casal só. Somos filhos descendentes de Adão e Eva. Então, isso aqui é super interessante. Sobre esse negócio da mudança de pele que eu estava falando para vocês, quem que vai falar é outra cientista, tá? Eu não estou inventando essas histórias, não. Vamos pegar aqui essa outra cientista. Como é que é o nome dela? Veio na cabeça agora e isso fugiu. Mas depois eu lembro. Das cores ela fala. Essa aqui, ó. Ó que top. Nina Jabulon. Quem você achou que eu ia ser? O maior narcotraficante da cidade de Nova York. O fantasma vai ter o que merece. Only one line Essa mulher in aqui. it about human evolution. Light will be thrown on the origin of man and his history. Pode colocar aqui de repente a It wasn't legenda, until né? much later, that Darwin actually spoke and wrote about humans. Now, in his years of traveling on the Beagle, and from listening to the accounts of explorers and naturalists, he knew that skin color was one of the most important ways in which people... Bem, o que a Nina Jabulonsky ensina? Ela ensina que todos os povos que vivem na faixa da linha do Equador são de peles escuras, exatamente para se proteger da forte incidência dos raios UV, ultravioleta.
E os brancos são afastados, especialmente na Europa, exatamente porque eles têm baixa incidência de UVB, então eles precisam absorver mais. Aí a pele foi clareando para poder absorver esses raios UVB. Então a gente verifica aí que a Bíblia faz todo sentido, né? E que nós não somos melhores uns que os outros, né? Na revista Super Interessante, ela vai falar aí também sobre os olhos dos orientais, né? E aí ele fala, tudo indica que isso seja o resultado de uma adaptação evolutiva dos mongoloides, grupo biológico da espécie humana, a qual pertence a quase todos os orientais. Pelo menos é o que pregam as teorias científicas mais aceitas na atualidade. De acordo com essas hipóteses, a chamada fenda palpebral, o espaço entre a pálpebra superior e inferior, é menor em japoneses, chineses, enfim. Provavelmente esse traço deve ter sido uma vantagem para os habitantes das regiões frias, já que sua função é parecida com a dos óculos. Eles fechavam, né, os olhos, comprimiam as vistas para poder enxergar aquela claridade da neve, né, que tinha os raios que faziam doer os olhos. Então, aí que eles mencionam esses aspectos aí, tá? Por fim, nesse estudo, então, a gente compreende, galera, que somos uma raça só, humana. E não somos melhores uns que os outros. Isso nos faz sermos irmãos, filhos de um mesmo Pai Celestial. Estamos caminhando para o mesmo céu. Que Deus abençoe, que no nosso coração não tenha preconceito, não tenha maldade, mas tenha um espírito de amor a Deus em cima de tudo. E amor ao próximo como a nós mesmos. Que Deus os abençoe. Deixa eu ver aqui, tem uma Amém. pergunta do Lucas Fink. Professor, fala a cor de Adão na Bíblia? É que meu professor de filosofia falou que barro não é branco e nem negro. E o pessoal prega nas imagens Adão branco. Bem, querido, é assim, a Bíblia não fala da cor de Adão. Embora a palavra Adão, né, é também a palavra Adamá, que é terra também, né? E essa terra, ela é vermelha, né? Ela é vermelha. Agora, queridos, isso é a cor da terra que Deus fez o homem. Não necessariamente que ele seja dessa cor. Não sabemos precisamente. O que a gente compreende é que, depois do pecado, aconteceu uma degeneração. Essa degeneração biológica fez com que o ser humano saísse do seu equilíbrio e virasse branco ou virasse negro. A gente sabe disso aí, correto? Essas dois extremos. De modo que a gente entende que a perfeição, então, seria o equilíbrio disso. Porque esses dois elementos, né, a ausência de melanina ou excesso de melanina, é um desequilíbrio. E como tudo era equilibrado, o homem tinha a melanina na quantidade certa. Então ele poderia viver no tempo frio, poderia viver também no tempo de calor, né, no tempo quente, da linha do Equador, e ele estaria perfeitamente adaptado. Só com o passar do tempo, o organismo vai sofrendo alterações por conta dessas necessidades, essas carências vitamínicas aí relativas ao sol. Vocês podem fazer, quem tiver dúvida, alguma pergunta para fazer, pode fazer.